Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @AgnesBrista. @NinTomsic. @Ana Ricari. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. Gente, é errado a gente não avisar pra uma pessoa que tem algo no dente ou na cara dela, ou depende da intimidade com a pessoa. Ai, eu acho muito errado. Eu sempre aviso. O que eu acho que é o erro e que a gente tem que dosar é a maneira como você comunica isso. Você mas comunica eu acho que sempre... a qualquer pessoa? A um chefe, você Ai, acho que... Tô nem aí. Se for uma pessoa que me importa muito e que eu acho que, ela vai ficar muito triste, eu me importo muito com o sentimento dela ficar triste e insegura se ela descobrir depois, sim, aí eu comunico. Eu sempre comunico. Mas se é uma pessoa que eu quero que se for, aí eu não aviso, não. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. The Abercrombie Kids Summer Sale is in full swing, with up to 50% off select styles for the season. Summer plans, vacation, and camp days are all covered with new dresses, shorts, tees, and swim. Abercrombie Kids has the summer staples they need and the looks that they want to wear. Shop in-store, online, or in the app. Offer applies to select styles as indicated. Discount applied at checkout online. This MailChimp-verific jingle is brought to you by MailChimp. MailChimp, your marketing with AI and more. Like fast automations to connect to your store. MailChimp, your marketing and boost your clicks. Multi-channel campaigns now with SMS. That's lit. MailChimp your marketing today with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-on. Visit MailChimp.com. Estou errada em não querer que meu namorado ajude uma amiga? Oi meninas, tudo bem? Que bom ver que vocês continuam amigas. Eu trabalhei na novela Quanto Mais Vida Melhor! Beijo! Meu namorado tem uma amiga que eu não gosto muito. Ela vive chamando ele pra sair, só os dois. E sempre que eu tô no rolê, ela fica de cara fechada. Um mês atrás, ele saiu pra uma festa sem mim. E tudo bem, temos essa liberdade. E essa amiga ficou muito bêbada e queria voltar pra casa dirigindo. Pra segurança dela, ele achou melhor ela dormir na casa dele e no dia seguinte pegar o carro. Ele me avisou e eu achei o melhor porque não é legal ela dirigir bêbada ou voltar sozinha de táxi nesse estado pra casa. Mas eu fiquei pensando, por que ela não dormiu em outro lugar? Por que ela não foi responsável e parou de beber antes? Desde então, tô na noia com esse rolê todo. E aí, tô errada? Eu achei bem legal a comunicação que você tem com o seu namorado. Isso é um ponto bem legal. Sim. Ele super falou com você, vocês combinaram, ele, perguntou o que você achava, você falou que achava ok. Eu acho que vocês têm uma maturidade aí de casal, ponto positivo, assim, que a gente concorda super, que é, vocês têm a liberdade de ir pra uma festa, um sem o outro, muito bacana. Muito legal. Às vezes eles saem só eles e você tá tudo bem com isso. Só que eu acho que você tá perguntando isso tudo porque talvez você esteja com alguma certa insegurança em relação a ela e ele. Eu acho que é isso, né? Só que você tá perguntando assim, por que ela não dormiu em outro lugar? Mas, cara, ela tinha onde dormir. Eu acho que se veio essa opção e se eles são tão amigos assim, acho que não faz sentido você ficar se questionando por que ela não foi dormir em outro lugar. Era o amigo que tava lá amparando ela e show. Até porque você apoiou essa decisão, né? E por que ela não foi responsável e parou de beber antes? Gente, mas a gente tá curtindo a noite, ela bebeu. Muitas vezes a gente não sabe qual que é o ponto em que vai passar. Esse copo aqui eu não vou beber porque eu sei que esse é o ponto que eu vou passar. Não é uma coisa que a gente às vezes escolhe, né? Estar bêbada, Mas, o que eu ia falar aqui é que eu acho que ela ficou mais insegura e encucada nesse caso, porque ela já era insegura e encucada, mas
teve um lugar novo, que é dormirem na mesma casa. E eu acho justo você ficar insegura, porque você já estava insegura. Mas eu parei bem antes, quando você disse que você não gosta muito dela e quando vocês saem juntos, ela fica com a cara fechada. Acho que o problema tá lá, e não em eles terem dormido juntos. Eu concordo. Eu acho que assim, você relevou, até porque parece sim uma relação muito saudável em que, não, tá, ela não é uma ameaça pra mim, eu tenho uma comunicação muito boa com meu namorado e tal. Tipo, talvez você esteja por aí, por isso diminuindo o que você sente de insegurança. E aí, de repente, veio isso. Só que, poxa, a insegurança estava lá atrás. E ela poderia ser abordada mesmo que você tenha uma comunicação. Ou talvez porque você tem uma comunicação muito boa com seu namorado. Por que não falar, gente, cara, eu não gosto muito dela. Eu não quero. Claro, a pessoa fica com medo de parecer implicante com a outra garota. Mas ela fica de cara fechada quando eu tô com você. Isso me incomoda. Vocês saírem só vocês juntos não é uma coisa que eu tenho curtido muito. Porque aí isso já sinaliza que um rolê de vai dormir lá em casa é um pouco maior. É uma coisa que vai incomodar. Porque aí agora parece uma novidade. E não é. Ela já existe desde o início, essa insegurança. E eu vou fazer uma análise aqui sobre essa situação específica que talvez você tenha mandado a história porque essa situação aconteceu e te moveu. Mas olha só, se ela tava tão bêbada a ponto de não dirigir e não ser segura ela voltar sozinha nesse estado pra casa de táxi, também não seria uma situação segura ela transar com alguém. Por que eu tô falando isso? Porque se em algum momento passou pela tua cabeça que eles pode ter rolado alguma coisa entre eles nessa noite, então você tem que ter outra insegurança, que não é a da traição, é a do seu namorado fazer uma coisa com uma mulher muito bêbada. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendi o que você levantou. Entendeu? Porque se acontecer alguma coisa nessa noite com ela e ele, quem tá mais errado, além de ter traído, é o teu namorado de mexer com uma mulher muito bêbada. Vocês entenderam? Ou seja, fique segura que nessa noite, se ele é um cara bacana, nada aconteu. Vocês mas entenderam? É que eu pararia muito antes, entendeu? De tipo assim, poxa, não imagina tudo isso até o ponto de chegar nessa conclusão pós-imaginar que ele te traiu e sabe? Eu acho que é foda, porque você basicamente ajudou uma mulher, isso é bom. Isso. Então, para aí. E se o seu namorado é um cara legal e que ele é uma pessoa que conversa, ele confidencia as coisas pra você, ele não te falou nada. Para aí, sabe? Tipo, não dá alimento pra sua imaginação, entendeu? Tipo, mas também fale pra ele da sua insegurança com ela com mais clareza. É claro que eu achei você muito legal porque você parece muito... Tipo, não querendo ceder a um lugar que é muito comum de uma rivalidade com essa mulher. Eu não quero ser a pessoa que fica barrando uma amizade do meu namorado com alguém. Eu entendo que é por isso que você não verbalizou, mas... Você pode, eu acho que você deve verbalizar as coisas. Porque você dizer estou insegura não te faz uma pessoa louca, carente, inibidora do seu namorado ter amizades. Possessiva, controladora. Não, nada disso. Como é que é o nome? De rivalidade, uma pessoa rivalizadora com outra mulher. Entende? Você pode sentir essas coisas e ser uma pessoa com todos esses valores que você parece querer manter. Podemos ter nossa própria vida. Podemos. E também podemos dizer, poxa, estou incomodada um pouquinho com essa relação. Vem e me assegure de nós, sabe? Me ajuda a não ficar mais, né? Não quero estar. E não acho que o problema é ela. Tipo, é a gente. Tá um pouquinho off nós dois. É sempre, nossa, vou voltar nessa pra sempre. A insegurança diz muito da relação de vocês dois e não de outras pessoas ao redor. Sim. Quando eu me sinto insegura, assim, em relacionamento, a primeira coisa que eu faço é uma piada sobre isso, como uma porta de entrada para... Não, tá, eu fiz uma piada, mas então eu me sinto assim, por causa disso, disso e disso. Porque, porque quando eu vou no rolê eu sinto que ela fica de cara fechada, eu queria entender por que ela faz isso, eu sei que vocês são muito próximos, eu não queria me sentir assim, então eu me sinto culpada por me sentir assim, e isso só retém esse sentimento mais ainda. Porque de uma vez que você fala sobre isso, o sentimento vai conseguir sair mais do que ele tá saindo agora, sabe? E tipo assim, eu acho que se esse diálogo acontecer,
dessa maneira fluida, honesta entre vocês. E eu acho que ele vai ser receptivo nesse sentido, porque me parece que vocês já têm um diálogo bacana, terem entre vocês essa liberdade, individualidade e tal. Eu acho que ele vai ser compreensivo. E eu acho que essa situação que ele teve de cuidar da amiga dele não tem que ser vista de forma alguma como um ato ruim, entendeu? Pelo contrário, acho que vocês vão entender que foi um ato super bacana, assim, que ele teve com a amiga. E respondendo a tua pergunta, eu tô errada em não querer que meu namorado ajude uma amiga? Eu acho que tá, porque você não tem que estar insegura sobre essa situação dessa noite, entendeu? Essa situação dessa noite foi uma coisa muito positiva pra uma mulher. Foi uma mulher que não voltou dirigindo bêbada pra casa, foi uma mulher que não ficou correndo risco num táxi, entendeu? Eu acho que só tem saldo positivo, assim, sobre essa noite. Agora, o que você tem que entender é quais são suas outras inseguranças sobre essa situação anterior a essa noite. E aí ter um diálogo aberto sobre isso com o teu namorado. E eu acho que vai ser muito bom pra vocês. E assim, quero apontar também eu tô errada em não querer que meu namorado ajude uma amiga. É engraçado porque você não quer, teoricamente, mas você... Super apoiou? Falou que sim, né? Tipo, então isso já é bom. E só fazendo um parênteses, tipo, eu cheguei a toda aquela conclusão porque eu acho que você deve estar perguntando isso pra gente hoje, que sei lá, essa situação dessa noite deve ter te provocado. Deve ter sido, tipo, a última... a gota d'água pra você refletir sobre todas essas inseguranças. Mas, cara, se alivie sobre essa situação dessa noite, sabe? Nesse sentido. Tipo, entenda a situação dessa noite, de fato, como um ato muito bacana do teu namorado, entendeu? E se você confia que ele é um cara bacana... ele não vai ter feito merda nessa noite. E digo, merda com ela, merda com você, entendeu? Confia, cara, confia, mas valide as tuas inseguranças e bota elas pra jogo na mesa, assim, pra ele trocar essa ideia honestamente contigo, sabe? Sobre essa amiga. Ajudar uma amiga não é algo que é ruim, né? A questão é que vinha uma insegurança de antes que você não tava abordando e que agora ela apareceu. Então, aborde ela. E aborde antes que, assim, se não foi um problema essa noite, então eu não vou falar nada. Não faça isso, porque daqui a pouco vão ter outras situações em que você vai querer falar de novo. Então, aproveite que essa situação te despertou deveria estar falando sobre isso. E que deveria estar falando antes sobre isso. E eu acho que você pode até ser sincera, do tipo, cara, eu cheguei em tamanha insegurança que essa situação... que eu não deveria ficar insegura, porque foi uma situação de fato de ajuda pra uma outra mulher, eu cheguei em tanta insegurança que eu fiquei insegura por essa atitude sua. Olha que louco, amor, vamos conversar sobre isso? Porque eu acho que você foi muito bacana de ajudar a tua amiga, mas até nessa situação em que você foi bacana, eu fiquei insegura. Então, o que é isso? Por que eu tô sentindo isso? Me diz que tá passando na tua cabeça também. Troca ideia, né? Entende por que ela fica tirando de cara fechada, sabe? Entende. Vocês duas também, são mulheres, tipo... Alguma coisa tá aí. E eu não sei o quão amiga ela é do seu namorado. Às vezes ela é amiga dele antes de você ser namorada dele. Então isso pode causar algum atrito na relação. Ela pode ser uma amiga que, sei lá, ficou perdeu defensiva. Um pouco de espaço, talvez? Talvez. Enfim, entende por que ela fica de cara fechada e trabalhe pra que isso caia por terra. Porque não pode ser um movimento só dela, nem só seu. O fato dela ficar de cara fechada e você não trabalhar sobre isso e perguntar e querer melhorar isso também é você consentindo essa relação ser ruim entre vocês. Até porque vocês não precisam virar melhores amigas, tá? Mas vocês podem criar, de repente, transformar esses sentimentos em uma coisa positiva. Pô, ela não precisa ficar de cara fechada quando você tá no rolê com teu namorado. Não tem necessidade nenhuma. Como é que vocês podem sentar e conversar de forma madura e transformar esses sentimentos em algo positivo, sabe? Enfim, tô errada em não querer que meu namorado ajude uma amiga. Eu acho que tá errada de não querer que ele ajude, porque o ato dele ajudar nessa noite foi só uma coisa positiva pra outra mulher. Acho que você tem que enxergar dessa forma. Então, bem-vinda ao clube. Tá errada. É isso, pessoal. O clube tá fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tenta não errar muito esses dias, mas se errar, conta pra gente. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas. A gente lê tudo que vocês comentam. E não esquece de mandar sua história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas nossas redes sociais. Procura lá, manda sua história.
E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, porque a gente vai dominar o mundo. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.